A Lei de Improbidade Administrativa é conhecida como um dos meios jurídicos de combate aos atos ilícitos ocorridos em gestão pública aqui no Brasil. Mas você sabia que no final de 2021 ela contou com várias alterações? Vou te mostrar em 3 episódios quais são os atos que podem ser responsabilizados por essa lei, suas respectivas sanções e mais. Vem comigo! A improbidade existe há muito tempo. Desde os meados da colonização, naquele sistema de monarquia absolutista, o objetivo comum já era o lucro, deixando de lado os ideais éticos, deveres funcionais ou interesses coletivos. A hierarquia entre os que mandam e obedecem dava espaço para baixa fiscalização e, consequentemente, prejuízos com a desonestidade. É importante entender que, na era atual, a Lei de Improbidade Administrativa existe para proteger a moralidade, a eficiência e o patrimônio da administração pública, contendo uma natureza civil, especificamente administrativa, sancionadora, já que dispõe sobre sanções, dosimetria, entre outros elementos do direito penal. A Lei 14.230 de 2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, modificou até mesmo sua ementa. Na ementa da versão anterior, a lei dispunha sobre sanções aplicáveis a entes públicos, focando apenas nos casos de enriquecimento ilícito. Agora, menciona de forma adequada que se aplicará em todos os atos de improbidade. Primeiro, vamos definir o que são atos ímprobos na esfera social. Eles podem ser entendidos como qualquer desvio comportamental que fere a normativa estatal ou valores morais em troca de possível vantagem. Mas é importante lembrar que isso não é de agora. Já na perspectiva jurídica e pela ótica da nova lei de improbidade, os atos de improbidade são aqueles que de forma dolosa obtêm um enriquecimento ilícito, lesionam o erário e atentam contra os princípios da administração pública. Antes de adentrarmos melhor nos atos de improbidade, quem são as pessoas que poderão ser responsabilizadas por atos de improbidade? A redação anterior, em seu artigo 2º, era específica em dizer que eram os agentes que exerciam de forma remunerada ou não, por eleição, nomeação, designação ou qualquer vínculo. Agora, temos a menção do servidor público como agente e, mais do que isso, a relevante mudança deste artigo está na inclusão do agente político, que antes seguia as disposições de outras leis federais e o Decreto-Lei nº 201/67, que tratavam sobre os crimes de responsabilidade dos agentes políticos. Isso não significa que antes o agente político não cometia ato de improbidade, somente que a conduta tipificada expressamente como ato ilícito estava com previsão em outras leis. Além disso, o acréscimo do parágrafo único em seu artigo 2º trouxe de maneira categórica o intuito de responsabilizar os particulares, seja pessoa física ou jurídica, que celebram contratos, convênios ou qualquer tipo de relação com a administração pública, que, com dolo, cometa ato de improbidade com origem pública. Notaram como o alcance de responsabilidade da lei de improbidade ela aumentou? Portanto, vamos recapitular até aqui. Basta que qualquer agente público, servidor, político ou particular que celebre junto à administração cometa ato de improbidade com dolo para que seja aplicada a lei de improbidade administrativa. Espera, vamos falar sobre esse dolo que eu tanto mencionei? É um dos pontos mais importantes dessa lei, se não o mais. Para que o agente seja responsabilizado por qualquer ato de improbidade, é necessário que seja comprovado manifestamente o dolo específico da conduta. O dolo específico é a vontade livre e consciente de praticar a conduta com uma especial finalidade. No caso da lei de improbidade, de alcançar o resultado, seja pelo enriquecimento ilícito ou pela lesão ao erário,
Com essa nova alteração dada pelo parágrafo 2º do artigo 1º, sem a demonstração do dolo específico, fica inviável a caracterização de ato de improbidade. O erro, a falta de cuidado com a coisa pública, a negligência podem até ser responsabilizados, porém não pela lei de improbidade. Por isso, mais do que nunca, temos que ver essa lei com caráter sancionador, em razão da necessidade do dolo específico para a caracterização de improbidade do agente, afastando punição no que se refere ao simples descuido praticado em exercício público. Isso significa que tivemos grandes avanços, já que responsabilizar aquele que praticou o ato como consequência natural do exercício da função, sem que tenha intencionalmente se desviado da legalidade para lesionar o erário, seria um tremendo equívoco sob a ótica do direito administrativo sancionador. Nesse momento, os atos ilícitos ocorridos na administração pública, ausentes de demonstração de dolo, apesar de não poderem caracterizar ato de improbidade, ainda serão objeto de análise em suas vias próprias para a devida responsabilização. Cometido qualquer ato previsto nos artigos 9º, 10 ou 11 dessa lei, junto à comprovação do dolo, permitirá a responsabilidade do agente por ato de improbidade e suas respectivas sanções. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar aqui. Até mais!